Oi, gente, tudo bem? Quarta-feira de novo, cá estou eu para falar das nossas cartinhas do tarô, tá bom? Espero que todos estejam bem, né? Que a semana tem aí, chegamos no marco, na metade da semana, então que tenha sido boa, né? Que esteja trazendo aí forças para vocês, tá? E por falar em força, hoje quis trazer aqui para vocês justamente ela, a carta da força, tá bom? Para falar um pouquinho a respeito da nossa força interior. Não a força física, mas aquele esforço que nós fazemos para controlar os nossos impulsos, né? E aí, para falar de força, falar de equilíbrio, o tarô fala muito a respeito de equilíbrio, equilibrar as emoções, né? Então eu também trouxe um parzinho aqui. Eu trouxe a carta da temperança, tá? São duas cartas que falam sobre o controle, o equilíbrio emocional, a serenidade. Então quero falar a respeito delas, tá? Bom, por que eu escolhi essa carta neste momento? Eu tenho reparado muito nas minhas consultas, me deparado com a situação em que as pessoas têm certa dificuldade de controlar seus impulsos, né? Não só nas consultas com os meus consulentes, mas também a meu próprio respeito, tá? Assim, sempre que eu falo com vocês, que eu trago as dicas aqui, trago as informações das cartas, eu também coloco ali a minha interpretação baseado com a minha vivência, né? Não só na vivência com as pessoas em si, mas com os meus próprios sentimentos também, tá? Claro que numa leitura nunca eu vou colocar ali a minha opinião, sempre vai ser o que a carta disse e é o que tá dito, né? Mas aqui conversando com vocês eu falo um pouquinho a respeito delas, né? Para que a gente consiga entender então as nossas situações de vida. O que a força diz? Ela fala muito sobre essa questão de se conter, de ter um pouco mais de serenidade ao fazer ter atitudes, né? Então a gente se depara muitas vezes durante o dia, aquela história, né? Você conta até 10 porque ao longo do dia quantas pessoas te tiram do sério, seja no trabalho, seja em casa, você precisa respirar fundo para não mandar para aquele lugar, né? Essa carta fala muito disso, respirar fundo para não mandar ninguém para aquele lugar, né? Conter os nossos impulsos, os nossos instintos, aquilo que vem de bate-pronto, né? Nós somos muito reagentes e nós precisamos trabalhar isso, porque quando nós reagimos, atacamos o outro, a gente pode de uma maneira descompensada, perder o rumo, né? Quebrar ali relações, nos colocar em situações de risco depois, porque tudo pode sair da ordem, sair do equilíbrio, né? Por exemplo, uma briga no trânsito, no impulso, a gente não sabe com quem a gente está lidando, quem é a outra pessoa, se pode ter uma arma, né? Qual a reação que ela vai ter. Então, essa nossa reação ela pode causar muitos impactos e bem perigosos e desastrosos, né? Mas falando a respeito de relações pessoais, que é o que acho que pesa bastante, tem dois pontos aqui com relação à carta da força primeiro. Então, assim, a gente já sabe que em certos momentos a gente tem alguns gatilhos ali que despertam na gente uma voracidade como a do leão, né? Vocês viram que na carta, a carta da força, a gente tem uma moça, mostra aqui que ela tá tentando equilibrar ali, usar a racionalidade dela, né, os instintos dela para domar o leão, né, que como um animal feroz, como um animal carnívoro, vai querer comer a coitada, né? Então, tentando domar essa fera aqui. Então, quando a gente tá numa situação em que alguém tirou a gente do sério, alguma coisa que a gente viu nos magoou, deixou aquilo remoendo lá dentro da gente, não deixa mais a gente pensar, só fica com aquilo na cabeça o tempo todo. E aí a nossa primeira reação é querer partir pro ataque, né? O ataque é a nossa defesa. E isso, como eu falei, é bem complicado. Então, quando você se deparar numa situação como essa, em que você está
prestes a cometer um equívoco, né, uma atitude impensada, dê o passo para trás, respire e conta até 10, porque é a melhor coisa a se fazer. A carta da temperança é a carta que fala disso, que fala assim, ó, se acalma, se aquieta, pondere as coisas, respire fundo, analise bem, tenha consciência dos seus atos, pegue o caminho do meio, não seja tão extremista, dependendo do que você fizer, a escolha que você fizer, você pode se prejudicar, né? Avalie, não para ver lá na frente, né? Enxergue-o lá na frente. Se você fizer isso, o que vai acontecer? Ela pede essa ponderação. Fácil, é? É. Tanto que eu detesto a carta da temperança. Quando ela sai em jogos pra mim, eu ficava louca, porque eu não sou o tipo de pessoa que sabe esperar pra tomar atitude. Eu sou totalmente reagente e é muito difícil. Então, segurar os meus leões é muito complicado. E aí eu decidi falar isso pra vocês. Como é que a gente controla esse impulso, então, quando a gente tá com raiva? Vamos colocar aqui uma situação que acontece bastante, que até peguei essa semana numa consulta. Trocas de farpas em redes sociais, que agora o negócio é assim, tudo vai na rede social, até os presidentes dos Estados Unidos, do Brasil, todo mundo tá cheio de querer fazer administração por rede social e aí ofende todo mundo, né? O que é uma vergonha, mas tudo bem. E aí começa aquelas trocas de farpas, e você quer matar a pessoa do outro lado e fica ali se xingando, né? E passa o dia lá com o celular na mão para poder ver se a pessoa respondeu a sua indireta. Isso é muito ruim, gente, muito ruim. Primeiro que tira o seu foco, acaba com a sua energia, retrucar não vai fazer com que o outro, sabe? A gente pensa que o outro vai se ofender, vai ficar mal. Não, só vai dar mais munição para ele. Aquilo vai virar uma coisa sem fim. E depois, quando você tiver um momento de lucidez, de consciência, né? Seja lá o tempo que for que isso leve para passar, você vai se sentir ridícula. Você vai falar, por que eu fiz isso, né? Que falta de maturidade. Não era dessa forma que tinha que ser, né? A gente precisa aprender a resolver os nossos assuntos, mesmo os mais difíceis, olho no olho, no momento em que a gente esteja preparado para falar com o outro. É importante conhecer também o limite do outro, porque dependendo da conversa que você vá ter, por mais que você esteja desarmado, outra pessoa pode não estar. Então, tudo isso é necessário, existe esse jogo, essa relação. Vida profissional, principalmente, muito cuidado, muita cautela, né? A gente às vezes acha que ser sincero, ser transparente é algo bom, mas tudo tem uma linha, né? Existe uma linha tênue entre ser sincero e ser grosseiro. É preciso avaliar isso, em ser transparente e ser uma pessoa sem noção. Então, a gente tem que ter cuidado com esses pontos, esse equilíbrio que a temperança pede e a carta da força que diz: entenda que você tem isso dentro de você. É normal, todos temos, mas você precisa aprender a trabalhar esses momentos. E quando você conseguir, né, o mais importante que foi que eu disse, duas coisas da carta da força. Quando você consegue, você precisa vibrar por isso, você precisa agradecer, você precisa ali comemorar as suas pequenas vitórias. A gente tem mania de achar que só é vitória na nossa vida quando a gente consegue algo material, né? Ou quando a gente sente que derrotou o outro, coisa do tipo. Mas não, vitória, a mais importante é quando você olha para si e fala assim: poxa, que orgulho, eu consegui não fazer como eu achei que eu iria fazer, eu fiz de maneira diferente. Então, sabe aquela mensagem que você pensou em mandar porque você ficou morrendo de raiva daquela pessoa e você ia escrachar, acabar com a pessoa? Você respirou fundo e não mandou. Então, se parabenize por isso, porque você fez o melhor que você podia fazer. Pela pessoa? Não, por você. Sabe aquela ligação que você pensou em fazer? Você precisava falar tudo aquilo que estava entalado, queria despejar em cima da outra pessoa, fazer as cobranças, né, a respeito do comportamento da outra pessoa, e você não fez?
se parabenize, porque isso foi o melhor para você. As principais causas de doenças hoje físicas, né? Da depressão, da ansiedade, até causas estomacais, assim, uma gastrite que pode levar até uma úlcera nervosa, elas são de fundo emocional, tá? Então, assim, as nossas emoções, elas nos levam a situações até de questão de saúde, né? De prejudicar a nossa própria saúde. Engolir tudo, engolir vários sapos, ficar sempre oprimindo aquilo que a gente tem vontade de dizer é bom, segurar esse leão o tempo todo? Não, a gente pode falar, é claro, a gente deve falar o que a gente sente, se expressar, mas a gente precisa saber o momento certo e a forma certa de falar, né? Não ser reagente, como eu disse, reagindo a tudo, né? A gente precisa de um discurso mais pacífico. O mundo precisa muito mais de pessoas que saibam dialogar, que saibam conversar, que saibam entender a opinião do outro, né? Assim, é a opinião do outro, cada um tem sua opinião, né? Isso nos difere e faz com que a gente cresça, porque se todo mundo pensasse do mesmo jeito, a gente não ia crescer, né? Então é bom que o outro pense de forma diferente, que ele haja de maneira diferente, porque serve de espelho para que a gente possa também olhar o que nos cabe, o que pode ser melhor para nós e o que não, né? Então, trabalhar a nossa força interior não significa se oprimir, se omitir, né? Ficar em silêncio, não. Significa apenas ter controle dos nossos sentimentos, controle dos nossos impulsos. Não fazer papel de trouxa, gente, porque às vezes a gente faz papel de trouxa, porque a gente agiu com raiva. Então, agir com raiva, retrucando o outro, indo atrás do ex, da ex, brigando, xingando, ofendendo, querendo caçar cabeças, só vai fazer você se sentir depois, no final disso tudo, uma pessoa ridícula, né? Ficar trocando farpas com outra pessoa através de mensagens, de uma maneira pública também ali nas redes sociais, só te ridiculariza, vai dar armas pro outro e ainda vai colocar um monte de gente desocupada aqui para ficar assistindo de plateia essas trocas de farpas. Então pense nisso, controle sua força interior, tenha o equilíbrio, serenidade da temperança, mantenha os seus pezinhos no chão, o seu coração aquietado, né? Faça esse tempero das emoções, né? Tenha um pouquinho de cada coisa e saiba o momento certo de dizer, de se expressar, de procurar e comemore cada vez que você se surpreendeu com você mesmo quando conteve aquele impulso impensado de fazer algo errado, tá bom? Boa semana para vocês, restinhos de semana, fiquem bem, obrigada por terem parado esse momento para assistir o vídeo, tá bom? Um super beijo e até quarta-feira que vem.